Lugar para juntos bendizer o teu nome, que é grande e poderoso. Vai ficando com cada um que chegou até aqui, Pai, os que vieram, os que não vieram, abençoa também, Pai. Fica com cada um em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos louvar. Aleluia. Um, 9, 3. Vamos cantar o Senhor com prazer. Senhor, minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica, se tuas promessas que são infalível, pra te valer. Por que te amares? Porque te amares, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus, por quê? Porque bem cedo Jesus virá, Ele intercede por ti, minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males e te abençoa. Te abençoa dos altos céus, dos céus. Porque trabalhe, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finas. No dia alegre da sua vida. Se Cristo nada, espera ainda. Mais um pouquinho e o verás. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perde a calma. Ei, fique tranquilo. Em Deus espera. Por quê? Porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Glorificado seja o nome do Senhor. Tá. 244. 244. Eu vou tirar um tom feminino para que as mulheres possam, a gente possa ouvir melhor a voz das mulheres. Rapaz, não existe tom feminino? Existe. O tom lá
maior e Mi maior cai mais para a voz feminina. Dó maior, Ré, Sol, Fá, mais para a voz masculina. No culto a gente também aprende sobre música. A gente vai cantar os homens. Louvai a Jesus. As mulheres. Louvai a Jesus. Vocês estão preparados? 1, 2, 3. Se lavará no santo do Senhor, glória e poder.
muitos hão de ver, os velhos voltará, avante eu vou. Avante eu vou para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Escreverá Jesus na frente de me levar, a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. O pastor também vai louvar o Senhor agora. Vamos fazer uma rápida sequência de louvor e adoração ao Senhor, porque Jesus merece, porque Ele é digno, porque Ele estou muito feliz, porque essas abençoadas pessoas estão aqui e juntos vamos adorar o nome do Todo-Poderoso. Meus amados, é muito bom ver vocês, irmão Renilson. Estava dizendo aí que estava com a impressão que ele estava há 3 meses sem ver ele, mas que bom que vocês estão aqui. Eu vou cantar um hino que você vai cantar comigo. Eu tenho certeza que você conhece. Quem acredita nisso diz amém? Amém. Oh, graças a Deus. Tomou um susto? Desculpa. Vamos lá. Jesus é lindo. Você vai entrar agora, né? Entrou ainda não, Jesus. Agora sim. Vamos lá? Tecnologia é assim, você tem que esperar por ela, senão não adianta. Por toda a minha vida, ó Senhor, louvarei, pois meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei, pois ouvir a tua voz é mais doce do que o mel.
Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento era calmo, o medo repreendeu, quando ele ordenou. O que aconteceu? Vocês estão cantando muito bonito. Não devo mais tomar, pois firme está a minha fé no meu barquinho de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o medo soprar, seu nome cantarei, ele me socorrerá. Jesus está de prontidão para me socorrer. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Deu medo, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso você está aqui esta noite. O vento acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou. O que aconteceu? Coral vivendo o chamado. Não temo mais o mar. Tá bonito, rapaz. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, seu nome, outra vez, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme no meu barquinho. Fica tranquilo, Jesus está com você. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eu não temo mais o mar. Glória a Deus! Depois a gente canta mais. Glória a Deus. Peço os irmãos que fiquem de pé para nós fazer a leitura da palavra do Senhor. Jesus é bom. Muito fácil de achar que se encontra no livro de Salmo, número 100. Salmo 100. Glória a Deus. Salve sempre. Celebrar com toda a glória a Deus. Não gostei tanto, porque é só assim. Glória a Deus. 100. Salmo 100. Vamos lá. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino louvai e bendizei o seu nome. O último, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e sua verdade dura de geração em geração. Glória a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Deus, por tua palavra que já tu nos dás pelo louvor. Fica com cada um, dando entendimento
de tudo, ó Pai, porque precisamos do Teu Espírito Santo para pegar entendimento de tudo. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos com mais louvor, com o grupo Vivendo o Chamado, louvar ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Agora sim, arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Glória a Deus. Aleluia. Se os irmãos quiserem ficar em pé, pode ficar. Fica à vontade. O Espírito Santo está nesse lugar. Se prepara, a igreja começa a adorar. Hoje tem cura divina, tem libertação. Tem muito poder, tem muita unção. Galera, irmão, ele vai e ele faz como quer. Todo quer, ele abre, ele fecha como ele é. Ele é o quê? Ele é o leão da tribo de Judá, a divindade é o Rafa, o Deus poderoso. Ele dá, ele tira, ele faz como quer. Todo quer,
Vamos fazer um hino aqui. Os meninos estão com vontade de cantar hoje. Hein? Glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado. Vamos lá. Louvado seja. Quem me vê cantando pensa que todo tem foi só alegria. E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. E que nesta vida é só viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei, com os pés doendo, vassouradas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, pecador não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, Glória a Deus. Vocês estão Mesmo ouvindo, assim, não, né? o irmão Renilson está com a oportunidade para falar da palavra do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
Primeiro quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para junto adorarmos a Ele, servirmos a Ele. Queridos e amados irmãos, estou feliz porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, mesmo em meio à luta, os momentos difíceis, mas o nosso Deus, Ele não tem nos deixado só. Glória a Deus. Também agradeço os irmãos que têm orado por mim, pois sou carente das orações. Glória a Deus. Quero dizer, meus queridos irmãos, que quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, né? Posso dizer que já me alegrei na presença de Deus, pois a Bíblia diz que aonde se reúne esse povo, Ele está no meio. Glória a Deus. E quando damos louvores a Ele, Ele se alegra, porque Ele é digno de louvor, de adoração. Glória ao nome de Jesus. Me encontro feliz, irmão, porque a minha esperança é Cristo, a minha salvação é Cristo. Eu estou esperando nele. Glória ao nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui glória ao nome do seu apóstolo Paulo estava, glória a Deus, nos falando sobre a transformação daqueles que estão esperando a Cristo como Salvador, né? Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Sabemos que Jesus Cristo, Ele vai voltar, Ele vai vir buscar um povo escolhido, santo e de boas obras, né? E queira Deus que esse povo nós esteja no meio dele. Glória ao nome de Jesus. É um povo santo, escolhido e de boas obras. Glória a Deus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando essa última trombeta, a trombeta de Deus, ela tocar, né, os que estiverem vivos, esperando a vinda de Jesus, eles receberão um corpo glorioso, eles serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. É isso que nós aguardamos, irmão. Isso no momento, num abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Por isso é necessário estar preparado, estar esperando, estar como as 5 virgens que estavam esperando, mas elas tinham azeite na sua vasilha, elas estavam esperando o noivo, e quando o noivo chegou, mesmo atrasado, elas estavam esperando. Glória ao nome de Jesus, que nós possamos se encontrar nessa situação, né? Glória a Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Alguém pode perguntar: ô irmão, e se eu já tiver morrido neste dia, né? Se eu já tiver morrido, como é que eu vou receber um corpo glorioso e subir ao encontro do Senhor? Diz, glória a Deus, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A Bíblia diz que o inferno vai dar os seus mortos, seja de acidente do que foi, mas todos hão de ressuscitar para um dia se encontrar com o Senhor. Aqueles que fizeram a sua vontade, isso vão se encontrar com o Senhor. Glória a Deus, porque convém que isto é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Está falando do nosso corpo, do nosso ser, né? Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e vai subir ao encontro do nosso Deus. Por isso é necessário que o homem esteja esperando Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor com o pastor e com esse louvor para tirar um dízimos de oferta para a obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmã Desiane, estou querendo que a senhora use mais a sua garganta, viu? Que a minha já está no Jesus. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiser faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Largo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos teus. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiser faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Largo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiser faço uma tenda só para ti, se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Largo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Agradeço pela oportunidade. Jesus é bom. Glória. Glória a Deus. Agora, momento para as crianças irem lá para dentro da salinha. O pastor vai orar por eles. Meus irmãos, eu acredito que você vai concordar comigo. Quem não veio, perdeu. Jesus é bom. Pai, os pequenos vão aprender agora a tua palavra. Pai, que a tua palavra seja guardada, arquivada,
Senhor, eternamente no coração dos pequenos, Senhor. Pai, que eles possam entender, praticar, viver e nunca desistirem da tua presença. Usa as tias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou pedir aos irmãos, Magdalena, vem aqui dar um testemunho de como está sendo as quartas-feiras, por favor. Vem aqui dar um testemunho de como está sendo as quartas-feiras. Quem não vem está perdendo uma bênção tremenda. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou ler aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor dá sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. E da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. O entendimento humano, ele é limitado. Mas o conhecimento divino, ele é perfeito. E os estudos de quarta-feira têm sido uma bênção. Tem nos ensinado coisas que a gente jamais imaginaria que existisse. Então eu convido a cada um de vocês, quem está nas suas casas, para vir para os estudos de quarta-feira, para a gente aprender da palavra do Senhor. Porque diz aqui que do Senhor vem a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então nós temos que buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor. Nós temos que buscar cada vez mais a sabedoria e o entendimento do Senhor. Se nós ficarmos em casa, nós não vamos ter esse conhecimento. Mas se nós vir para a igreja, se esforçar, escolhermos estar na casa do Senhor e aprender mais da palavra do Senhor, o Senhor abrirá nossa mente e falará com cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Jesus seja louvado. Meus irmãos, as quartas-feiras têm sido bênção, como disse a serva de Deus, e tenha certeza que se você vir, você não irá se arrepender. Tem coisas na Bíblia que, Êxodo capítulo 14 e o versículo 15. Êxodo capítulo 14, o versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que siga avante, prossiga caminhando. Vou repetir. Então disse Deus a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que siga caminhando. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, dentro do tempo que a gente tem, deixa eu lhes sintonizar na situação. Aqui, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Exatamente às 72 horas eles tinham saído do Egito. Estavam a uma distância de mais ou menos 30 quilômetros do Egito. E eles chegam em um momento que eles olham para frente. A dificuldade que eles tinham era o mar. Eles olham para os lados, de um lado monte, de outro monte. E quando eles olham para trás, o exército de Faraó vindo com pelo menos 6.000 soldados montados só a cavalos, fora os que estavam a camelos, fora os que estavam a pé, fora toda a outra turma, 6.000 homens montados a cavalo. Então perceba, a situação do povo de Israel neste momento estava em caos, estava complicado. E como Israel e Moisés fizeram, muitas vezes nós, no momento da dificuldade, a primeira coisa que a gente esquece é de pelo menos duas situações: o Deus que nós temos e o que Ele faz. Entenda, Israel estava em uma situação calamitosa, na visão humana.
Moisés sozinho jamais venceria aquela batalha. O povo de Israel era um povo que não tinha experiência com guerra, não tinha arma, que tinha acabado de sair do Egito, onde eles ficaram 40 anos. Perceba, a situação do povo de Israel estava tremendamente difícil. Repito, na visão humana. Por quê? Na frente, mar. Atrás, um exército com mais de 10 mil homens. Do lado, os montes. Não tinha para onde fugir. Por quê? Porque o inimigo de Israel, o faraó e seu exército, decidiram. A gente liberou o povo de Israel para sair do Egito. Mas a mão de obra deles agora, cadê? Por quê? Porque eles trabalhavam escravos no Egito. E Deus, com forte mão, você assistiu aquela novela na Record? Com forte mão tirou o povo de Israel do Egito. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. Depois que os primogênitos morrem, o faraó diz: eu não aguento mais esse povo aqui no Egito, manda esse povo embora. Só que eles trabalhavam escravo, eles trabalhavam de graça. 3 dias depois que eles são liberados, o faraó diz: ih, caramba, eu não tenho mais a mão de obra de graça. E vou fazer o quê? Já sei, vou buscar eles de volta. Eu quero eles que sirvam de novo a mim como escravos. Só que, aprenda uma lição aqui: depois que Deus lhe tira de uma dificuldade, você pode até enfrentar outra dificuldade, mas jamais você enfrenta a mesma novamente, porque aquela você venceu. O povo de Israel jamais voltaria para o Egito, porque depois que Deus tira o povo de Israel do Egito, ele determina: o meu povo vai ficar livre, liberto da escravidão. A partir de hoje, o meu povo está livre. Ei, perceba bem, parece que Deus já estava soletrando o Novo Testamento quando Jesus dizia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba, o povo de Israel agora, numa situação onde a única alternativa que tinha era olhar para cima. Então, e você já se viu em situação assim? Onde tudo em sua volta, você pendeu para a direita, não dá. Você vai para a esquerda, impossível. Tenta ir para trás, não tem como, não vou voltar para o que eu era. A única opção que eu tenho é ir para frente, mas tem dificuldades. Aí, como eu não consigo andar para frente, na minha visão, como eu não consigo voltar atrás, porque eu não quero viver no passado, e como eu não consigo ir para os lados, porque o meu foco é à frente, é adiante, não é do lado, aí a única alternativa é olhar para cima. Aí Moisés olha para cima e diz: e agora, Senhor? Aí Deus olha para a situação, aí eu acredito que dá aquele risinho de canto de boca e diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Diga ao povo de Israel o que mais. E quando eu pesquisava no Renilson, eu perguntei a Deus: mas Senhor, por que o Senhor disse ao povo de Israel? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas marchar como se na frente estava o mar? Vai marchar como se na frente estava ondas? Vai marchar como se na frente o mar era fundo? Marchar como? Aí Deus me disse: você esqueceu que na mão de Moisés tinha uma vara? Já estava na mão de Moisés a ferramenta que eu precisava para resolver o problema. Sabe o que eu entendi? Deus já entregou a você a solução do problema, a ferramenta necessária. Ele só diz a você: use o que eu já te dei, a capacidade que eu te dei, a força que eu já te dei, a unção que eu já te dei, a ousadia que eu já te dei, porque eu já te dei. É só você fazer o que tem que ser feito, que eu estou contigo. Diga ao povo de Israel que mais. Sabe o que eu aprendo também? Eu não tenho tempo para estender tudo que eu imagino, que eu copio, que eu digito. Sabe o que eu imagino também? Sabe o que eu aprendo também? Eles estavam no deserto, certo ou errado, Vanessa? Certo. Eles estavam no deserto. Sabe o que eu aprendo? No deserto, se você ficar parado, você vai sentir ou fome, ou sede, ou cansaço. Mas se você caminhar, você vai entrar, você vai ir de encontro às águas e elas vão se abrir para você. Não fique parado no deserto que por acaso você esteja enfrentando. O deserto consome as suas forças devido às altas temperaturas. O deserto consome as suas energias devido ao ambiente.
Mas se você caminhar, quanto mais você caminha, mais o Senhor dá força. Quanto mais você caminha, mais o Senhor te fortalece. Quanto mais você caminha, mais o Senhor está ao teu lado. Porque por isso que Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Não fique parado, não fique prostrado, não fique desestimulado. Marche, marche, marche. E marchar aqui, meus queridos, povo bonito lá de... Esqueci o nome do lugar, Jesus. Não, daqui não, dali da... lugar do São João. Pitubas. Povo bonito lá de Pitubas. Perceba, marchar aqui não é só andar. É andar em sintonia. Todo mundo na mesma direção, no mesmo compasso, na mesma pegada. Marchar aqui é eu estar de acordo com o meu irmão. Meu irmão, vamos caminhar. Meu irmão, vamos prosseguir. Meu irmão, vamos continuar. Meu irmão, vamos chegar no objetivo. Meu irmão, o senhor crê que Deus está conosco? Creio. O senhor crê que a gente vai conseguir? Acredito. O senhor crê que Deus vai fazer o milagre? Creio. Então vamos prosseguir juntos. Vamos dar as mãos. Vamos embora. Vamos para frente, como quem já dizia ditado antigamente, porque atrás vem gente. Dizia um antigo ditado que quem fica parado morre pisado, mas quem caminha chega no resultado. Não fique parado. Não se desestimule. Entenda. O deserto é o lugar que você está. Estar é um momento. Mas ficar é para sempre. No deserto você não fica. Você vai ficar depois do mar. Você vai ficar depois que atravessar as águas. Você vai ficar depois. Agora no deserto você não fica. Você só está no deserto. E você vai lembrar que o profeta Elias, quando esteve no deserto, ele teve uma crise de ansiedade grande. O profeta Elias, quando esteve no deserto, uma Ana, ele teve vontade de desistir. Quem de nós, nesta vida, no alto dos meus 44 anos, no alto da idade que você tem, quem de nós nunca pensou em desistir e dizer: não, para mim já deu, para mim chega, para mim basta, as minhas forças sumiram, eu estou desaparecendo, estou dissolvendo como gelo. Mas quantas vezes nós não já dizemos isso? Mas a palavra de Deus diz, o Senhor abriu a boca e diz: ei, não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não importa se você perder as forças, se o Senhor estiver com você, pode ficar tranquilo, o braço dele resolve o que o seu braço não pode resolver. Perceba as circunstâncias na vida da gente que nós nos encontramos em desertos. E às vezes o nosso deserto é profissional. Você já bateu de tudo e as portas não se abrem. Às vezes o nosso deserto é emocional. Você faz de tudo para ser curado daquelas suas emoções que para você é negativas. E você parece que depois de tanto lutar, diz: Senhor, será que eu não consigo me libertar disto? Às vezes as suas lutas nos seus desertos são familiares. É crise aqui, crise ali, crise lá. Às vezes os seus desertos, e esse deserto é complicado, porque tem deserto na vida da gente que é nós com a gente mesmo. Chega aquela fase que você não consegue entender. Tem uma área da psicologia, e tem uma área da psicanálise, tem uma área do estudo pessoal que se chama análise da personalidade da pessoa, APP. E nessa análise da personalidade pessoal, você faz uma simulação de quem é você, como é você. Você entende quem você é. Mas tem situações na vida que muitas vezes nós não estamos entendendo nem a nós mesmos, quanto mais quem está em nossa volta. As emoções, elas trabalham na nossa mente muitas vezes tentando nos desestabilizar e deixar o nosso emocional fragilizado. Mas é aí que nesse deserto você olha para Deus e diz: Deus, cadê o Senhor? Aí Deus diz: ei, eu já lhe dei as capacidades esta noite de domingo, 25 de 5 de 2025, para você vencer as situações, circunstâncias, dificuldades, momentos, adversidades, desertos que você está enfrentando. Entenda,
Deus não faz projetos para dar errado. Quando você veio ao mundo, Deus determinou um histórico para a sua vida. E dentro desse histórico, você está desenhado dentro da matemática de Jeová para dar um resultado positivo. Porque às vezes eu escutei esses dias, estava um mês, um rapaz lá do Paraná dizer para mim: eu sou uma história de fracasso. Eu olhei para a situação, eu não pude olhar para ele porque ele estava no telefone, mas eu olhei para a situação e disse: meu Deus, que fundo de poço é esse que esse rapaz está se encontrando? Quando você com a sua boca determina essas palavras, você está dando legalidade no mundo espiritual. Mas creia que esta noite você vai sair daqui dizendo: eu sou a história que foi feita para dar certo. Eu sou aquilo que Deus determinou para dar certo. Eu fui produzido, construído, gerado para dar certo, porque eu nasci com DNA de Deus. Glória a Deus. Mas pastor, eu nasci com DNA de Deus. Sim, senhor. Você vai lembrar que Deus soprou nas narinas daquele boneco que ele fez. Se Deus soprou oxigênio nas narinas do boneco que ele fez, e este boneco foi Adão, e nós somos filhos de Adão, então o mesmo fôlego que Adão recebeu, nós somos filhos de Adão, recebemos. E o DNA que Adão teve, nós também temos. Mas pastor, Adão teve DNA de pecador. Mas o Novo Testamento conta a história do novo Adão, e nós temos a DNA do novo Adão, a DNA de Cristo, o Salvador, o Senhor, o Redentor, aquele que vive em mim e você e viverá para todo sempre. Meus amados irmãos, percebamos em muitos desertos que a gente vive, falta o combustível. Entenda, neste carro que anda no deserto, ele é flex. Imagine que nesta luta você é um carro que está no deserto, com pouco combustível, mas ele é flex. Mas como assim? Eu não entendi. Neste deserto que você está enfrentando, você vai botar 2 combustíveis em você. Tem a gasolina, o álcool, que o carro coloca, e alguns outros, o óleo diesel. Mas o carro flex coloca gasolina e álcool. Você também é flex. Não estou entendendo nada, vou lhe explicar. Tem que andar 2 combustíveis, 50% um, se pelo menos, 50% o outro, pelo menos. Se puder 100% um, 100% o outro, maravilha. Mas ande pelo menos 50% um, 50% o outro. Mas qual o combustível flex que eu preciso colocar em mim? O primeiro é a fé. É um combustível muito necessário para você enfrentar esse deserto. E o segundo combustível? A esperança. É um combustível muito necessário para você enfrentar esse deserto. Se você perde a esperança, a fé morre. E se você perde a fé, a esperança falece. Mas se você anda com combustível flex, fé, esperança e fé, você vai flutuar nesse deserto e vai chegar do outro lado e fazer como Miriam. Miriam pega um pandeiro e começa a parar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deserto é lugar de passagem. Já disse, deserto não é lugar de habitação. Muitas vezes, na vida do homem e da mulher, a gente tem uma convicção errada. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para levar essa vida que eu levo, uma vida pequena, uma vida insignificante. Ei, todo mundo passa por processo, é normal. Passar por processo é normal. Agora, ficar no processo, não. O seu Deus, o Deus de Israel, hoje, tem condições de mudar a situação. Porque muitas vezes, eu e você, nós, nos encontramos desestimulados, chorando, isolado, fechado no quarto. E o que mais as crises emocionais querem é que você se isole. O que mais as crises emocionais querem é que você se tranque, se feche. Porque quanto mais você se fecha no deserto que por acaso você esteja enfrentando, mais as situações e as circunstâncias te sufocam. E
coisa que te sobra nesse deserto é lágrimas. Mas entenda uma coisa: Deus é especialista em enxugar lágrimas. Você pode até chorar, mas não vai ficar com o rosto lagrimejando toda hora, todo instante. Deus enxuga. Você pode até chorar, mas o Senhor dá consolo. Você pode até cair, mas o Senhor levanta. Você pode até tropeçar, mas o Senhor sustenta. Deus não colocou você como um projeto de fracasso. Deus coloca você esta noite como um projeto para dar certo. Não acredite na voz do diabo, porque o diabo é especialista em dizer: tu é um fracassado, tu é um derrotado. Não acredite nisso. Fracassado é ele, derrotado é ele, miserável é ele. Você está passando por uma fase. Está. Português, vamos para o português. O estar aqui no texto é pessoa, pessoal, primeira pessoa do verbo singular, do pretérito ou proposto do presente. Isso é o português. Então entenda, se estar não é ficar, estar é momento. Você está, mas não vai ficar. Eu quero declarar para você uma coisa: determine algo. Né, pastor? A gente pode determinar pela fé, sim. Determine algo. Que algo eu vou determinar? Eu não aceito essa situação na minha vida. Eu tenho certeza que eu vou dar um culto de ação de graça, testemunhando que eu fiquei livre. Livre de quê? Livre dos meus medos, livre das minhas situações emocionais, livre das minhas adversidades. Eu vou testemunhar, vou dar testemunho, vou contar o meu milagre, vou contar a minha bênção, vou contar a minha vitória. Por quê? Porque eu estou atravessando e já estou no final desse deserto que eu estou passando. Entenda, eu botei uma frase lá no Twitter e algumas pessoas não entenderam. Se o boi soubesse a força que ele tem, alguém segurava ele? Não. Por que as pessoas seguram um boi facilmente? Porque ele não sabe a força que ele tem. Se você conhecer a força que Deus colocou dentro de você e o Deus que você tem, você com certeza vai pegar essas adversidades, essa dificuldade pela mão e vai dizer: chega, basta, eu não quero mais, é o meu limite, sai daqui. Me arranca de dentro para fora. O problema é que as circunstâncias querem colocar em nós medo. É muito, deixe dessa situação. Eu estou falando isso porque essa semana eu trabalhei muito em umas pessoas que têm umas dificuldades emocionais. Eu disse: não, eu tenho que falar um pouco sobre isso. Perceba, eu estava dizendo essa semana para uma pessoa, prima minha, que disse: deixe esse negócio de dizer a minha ansiedade, a minha depressão, a minha crise de pânico. Isso não é teu. Isso não é teu. Você é de Deus. E quem é de Deus está, mas não vai ficar dentro do problema. Porque a força que você tem dentro de você é maior do que todas as adversidades que você possa estar enfrentando. Mas você olha, pai pastor, o senhor tem noção de falar isso porque o senhor não conhece o que é uma pessoa com essa dificuldade. Ei! Eu tenho todos os motivos para ficar triste. Possibilidade de andar? Zero. E o médico disse o quê? Nunca mais. E eu olho para a dificuldade que me aparece e sempre: é só um momento, é só um instante, é só uma situação. Já, já, essa cadeira vai para o escanteio. Porque eu não acredito que o problema vai me vencer. Mas eu acredito que o Deus que eu sirvo, junto comigo, vai me ajudar a vencer o problema que eu acho impossível. Os desafios foram feitos não para superar você. Os desafios foram feitos para você superá-los. Não porque você é forte. A gente sabe que você é fraco. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu sou pequeno. Deus sabe que eu não sou ninguém. Mas Ele sabe também que eu tenho um Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo faz, que tudo opera, que tudo age, que tudo resolve. Ele está comigo e Ele não abre mão de mim, eu não abro a mão dele. E com nós dois juntos vamos prosseguir, vencer, lutar, guerrear e conquistar a vitória que precisamos. Creia, a sua vida é vida de vitória. Eu não creio, pastor, porque eu já estou há tantos anos. O povo de Israel ficou 40 anos. 440 anos, eles andaram dizendo. 400 anos. Ei, 400.
Se o povo de Israel fosse olhar para as circunstâncias, é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente voltar a ser escravo. Iam voltar para o problema. Mas quando o povo de Israel saiu do problema, eles enfrentaram a dificuldade, superaram a dificuldade. Milhares de soldados ficaram mortos dentro do mar. Porque quando Deus tira você da dificuldade, Ele não vai permitir que você volte para ela nunca mais. Glória a Deus. Perceba! Meu Deus, quanta coisa. Há uma dificuldade na gente, ser humano. A gente tem uma dificuldade. Vou terminar daqui a 5 minutos. Você tem paciência? Espera 5 minutos. Perceba, há uma dificuldade na gente. Há uma dificuldade na gente de dizer o seguinte: eu já recomecei tanto. Mas vamos pensar como um plantador aqui da localidade. Ô meu querido, você está plantando o quê? Está plantando alguma coisa? Sim. Fumo. Como plantador, eu não entendo nada de plantação, mas vocês entendem. Você já plantou. Você, irmão Renilson, os irmãos aqui já plantaram. E teve situações que não deu nada, né? Rapaz, que prejuízo. Meu Deus. Muito mal pagou a saca que eu investi, o grão que eu investi, o investimento que eu fiz. E olha lá, ainda fiquei no prejuízo. Quando chega no próximo ano, você diz: vou plantar mais nada, eu quero saber mais de plantar, é assim? Não. Por quê? Porque cada ano que Deus dá a você e a mim, cada dia que você recebe de Deus, cada mês que você recebe de Deus, cada hora que você recebe de Deus, é uma oportunidade de Deus dizer: ei, meu filho, recomece, meu filho, recomece, meu filho, recomece, eu estou com você. O passado serviu de experiência, o presente está servindo para você ser uma pessoa melhor, e o futuro é o recomeço de uma nova história. Então, meu filho, recomece. Glória a Deus. Triste aquele que desiste de sonhar, e angustiante aquele que deixa de caminhar. E muito complicada a situação daquele que desiste de si mesmo. Meu Deus, mas como é que pode? Aí, o único ser que para ele não tem mais jeito, não tem mais esperança, é Satanás. Mas para você, cada dia que nasce, cada sol que brilha, cada suspiro que você dá, cada culto que você vem, cada glória que você dá, cada louvor que você louva, você está ganhando crédito no céu para usar na terra. Crédito no céu para usar na terra. Esta noite você vai sair com crédito daqui para usar aqui na terra. Aleluia, Jesus. Amados, no deserto da vida, vou terminar agora. Você precisa restaurar a confiança. Primeiro em Deus, depois em você. Se por mais que você confie em Deus, se você disser: eu confio em Deus, Deus vai mudar a situação, e você cruza os braços e vê a banda passar, nada vai mudar. Mas se você se levantar e dizer: ei, aqui não é meu lugar não, eu estou só de passagem. O deserto é processo. O deserto não é lugar eterno. E é bom a gente aprender que na passagem pelo deserto você vai encontrar circunstâncias que, se depender de você, você morre ali. Mas é no deserto onde Deus aparece mais visível para o povo em momento de crise. Tanto é assim que no deserto não faltou pão, não faltou maná, não faltou codornizes para dar comida ao povo. Está preocupado com o deserto que você pode estar enfrentando? Fique tranquilo, Deus não vai deixar você sozinho nessa situação. O sol está causticando, tem nuvem. A noite está fria, tem coluna de fogo. Mas Deus não vai deixar você só no deserto. Glória a Deus. Encerro. A esperança não é coisa de amanhã. A semana que vem eu começo a ter nova esperança. O mês que vem eu começo a ter nova esperança. Não. Saia daqui hoje dizendo: e depois desta palavra, eu sou nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Sabe por quê? Porque o Senhor disse na sua palavra: eis que faço novas, quantas coisas? Todas as coisas.
Ei, você saia daqui esta noite sabendo, o Senhor vai fazer novo tudo. Que tudo, pastor? Vou lhe explicar. Na família, na casa, no lar, no trabalho, na saúde, no físico, no mental, no emocional. Deus vai fazer nova todas as coisas, porque para Ele, por Ele, com Ele, sem Ele, nós não somos nada, mas com Ele nós conseguimos tudo, tudo, tudo e tudo. Não tem motivo de você sair daqui. Essa semana minha não sei como é que vai ser difícil. Não, essa semana minha vai ser para baixo. Não, essa semana minha vai ser selhável. Não, você sai daqui dizendo, essa semana eu vou passar por cima, vou dar chute em leão, vou dar cotovelada em onça e vou vencer as dificuldades que não são minhas, estão passando pela minha vida, mas não são minhas, são para lá, vão ficar para lá. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou livre para Jesus, eu adoro a Jesus, eu ando leve com Jesus. Nada vai me atrapalhar. É semana de vitória, é semana de bênção, é semana de conquista, é semana do céu para a sua vida. Aleluia. Meus amados irmãos, que você leve para casa essa palavra esta noite, consciente de que enquanto você estiver com Deus, na presença de Deus, ao lado dele, servindo a Ele, adorando a Ele, Ele vai estar colado com você como a boca. Glória a Deus. Eu tenho gastado bastante tempo meditando na palavra, e Deus tem dado algumas revelações que não dá tempo para falar, mas eu vou dizer para você, esses próximos 5 domingos serão 5 ministrações que, se você receber de Deus, você vai levar na sua vida um refrigério, uma energia espiritual impactante. Para você ter uma noção, eu toda a honra e toda a glória para Jesus. Nos últimos 25 dias, Jesus me deu 40 mensagens. Glória a Deus. E dessas 40, 5 vão impactar a sua vida, a sua história, o seu ser. Se você não assistiu, assista a live deste sábado, não, do sábado anterior. Se você assistir, você vai ver que vai ser um medicamento para o seu emocional. As pessoas estão falando isso. E Deus, com certeza, tem preparado muita coisa boa para a gente. Amém, amados? Tenha certeza. Conte desse, mais 4. Quem entendeu, quem aceitou, quem recebeu essa palavra de hoje, diz amém? Amém. Benção. Tem mais 4 aí que tenha certeza, vai ser benção. Quarta-feira estaremos aqui. Amado, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou passando uma situação no YouTube, por isso que eu hoje resolvi tocar algumas músicas ao vivo para o grupo, porque tem questão de direitos autorais. Se eu postar o vídeo do culto completo no YouTube, o YouTube me danifica a conta. Muito bem, garoto. Dá strike. Então, certamente, eu vou usar só o YouTube da igreja para colocar os cultos. E o meu canal no YouTube vai ser só as pregações, para não dar strike. Eu tenho mais de 1.700 strikes. São 3.000 e poucos vídeos e mais de 1.700 strikes. Então eu preciso resolver essa questão. Então uma delas é não colocar músicas com direitos autorais. Talvez você não tenha entendido essa linguagem, né? Mas, todavia, porém, quando você vê só as ministrações no meu canal, não estranhe. O canal da igreja, eu vou pedir até que você se inscreva no canal da igreja, Igreja de Cristo, Ministério Vivendo e Chamado. Vou mandar para vocês o link, para vocês se inscreverem lá. Os cultos vão estar no canal da igreja. E as pregações vão estar no meu canal, vocês entenderam? E no Instagram vai estar tudo. Por quê? Por causa dos direitos autorais, e assim o canal não monetiza. Mas, no resto, tudo normal. Quem quiser saber de uma novidade interessante, nos procure depois do culto, se por acaso você precisar de algo que pessoalmente a gente fala. Amém? Vamos orar? Eu estou percebendo que você não tem vontade de ir para casa, não. Vem novo domingo abençoado. Vem, né? O pai, o filho, a mãe, a filha, a sogra,
a nora, todo mundo. Deus abençoe vocês. Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo irmão Cícero que dirigiu o culto, pela sua esposa, Senhor, que hoje ficou só participando, sentadinho no lugar dela. Pelas famílias que estão aqui, irmão Renildo, sua esposa, seus filhos. Pai, Josefa Gama, Josefa Pedro, Josefa Maria, Pai, a Piene. Em nome de Jesus, Senhor, te louvo, Senhor, pela mamãe do coronel, a sua família, a Nina, seu esposo, todos que estão aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, rendo-te graça, Senhor, pelos irmãos que adoraram a Ti esta noite. Todos eles, Senhor, do mais velho ao mais novo. Abençoa cada família. Tenha misericórdia daqueles que não vieram, que estão enfermos, Senhor, tipo a Cícera. Senhor, abençoa ela, cura, Senhor, a tua filha. Abençoa o seu Francisco. Abençoa aqueles que não puderam vir por outros motivos. Te louvamos, te rendemos graças, te adoramos, magnificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Que a sua segunda seja incrível, que a sua terça-feira seja poderosa, que a sua quarta-feira seja inesquecível, que a sua quinta-feira seja marcante, que a sua sexta-feira mude a sua história, que o seu sábado seja poderoso e domingo estaremos aqui novamente em mais um domingo forte adorando Jesus e com toda a força do pulmão pela última vez hoje você diz. Deus abençoe, até a próxima quarta-feira, imperdível, para a glória de Deus, sexta e domingo. Alô?
tira desta leva até o céu. Já me fogo terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos meios, dificuldades, problema difícil, adversidade, mas tua voz é amor. Todas as estrelas e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro, confortável, bem tranquilo, no teu colo altíssimo. Não há ferrolho em nós, esse verso é gigante na sua voz. Não há noite, nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma daquele que tudo criou, pois vai parar. É pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos em nós. Só vocês. E da sua voz não há doença, nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma após aquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. O vento balançou, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho do Mar, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento era calmo, o medo repreendeu, quando ele ordenou. O que aconteceu? Vocês estão cantando muito bonito. Não devo mais tomar, pois firme está minha fé. No meu barril está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei e socorrer. Aliás, Jesus está me convidando para socorrer. O vento balançou, deu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Meu medo deu, mas então eu clamei ao Filho da Ele me escutou. Por isso você está aqui esta noite. O vento acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou. O que aconteceu? Qual é a vida do chamado? Não quero mais o mal, pois está minha fé. Vamos dizer, Jesus de Nazaré.
Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo. Me trouxe alegria e me deu em dor. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora. Fica comigo. Se quiser faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Faço tudo pra te servir, ó meu Senhor. Eu vou pedir aos irmãos, vem aqui, dar um testemunho de como está sendo as quartas-feiras, por favor. Vem aqui dar um testemunho de como está sendo as quartas-feiras. Quem não vem, está perdendo uma bênção. Tem nos ensinado coisas que a gente jamais imaginaria que existisse. Então eu convido a cada um de vocês, quem está na sua casa, para vir para os estudos de quarta-feira, para primeira a palavra do Senhor. Porque diz aqui que o Senhor vem a sabedoria. E a sabedoria vem o conhecimento e o entendimento. Então nós temos que buscar cada vez mais. Na semana, a última aula que eu dei, Nós temos que buscar cada vez mais a sabedoria. foi domingo, foi? A gente aprendeu o que mesmo? Se nós ficarmos em casa, E foi que nós nós aprendemos? vamos ter esse conhecimento. Mas se nós E Emerson, como foi que nós aprendemos domingo? escolhermos estar na casa do Senhor e aprender mais Antes da não estava palavra não? do Senhor, Quem estava aqui? o Quem foi Senhor que aprendeu terá domingo? novamente e falará com cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conhecendo Jesus. Nós estamos conhecendo Jesus. Ele é o quê? O que é que ele é? Muito bem, o caminho, a verdade e a vida. Agora, antes de a gente iniciar a aula de hoje, eu queria que vocês fizessem exatamente o que eu vou fazer. Todo mundo fizesse exatamente o que eu vou fazer. Vamos lá? Bota esse cara. Vamos? 1, 2, 3, já. Meus irmãos, vamos. Agora todo mundo vai ter que se levantar. Pular com o pé só. De novo. Agora sempre. Vocês me imitaram, não foi? Vocês não me imitaram? Fiz e depois vocês fizeram, não é? Não é isso? Então, eu quis fazer isso com vocês para vocês entenderem uma coisa. Nós devemos imitar quem? Jesus, Maria, muito bem. Nós devemos imitar o Senhor, Jesus. Porque Ele é o caminho. Muito bem, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-ei e acharei, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, assim, quando a gente busca a Jesus de todo o nosso coração, nós o encontramos. Agora, hoje, nós vamos, como vocês fizeram comigo, é muito importante que vocês imitem Jesus. Vocês imitem o que Ele falou, vocês imitem a maneira como Ele andou, como Ele falava, como Ele vivia, como Ele obedecia. Sabia que Jesus foi muito obediente? E a quem Ele obedecia? Vocês têm ideia? A quem Jesus obedecia? A Deus. Muito bem, foi tu foi João que falou muito bem, João. Ele obedecia a Deus, porque Deus era o Pai, é o Pai dele. Deus é o Pai de Jesus. E como Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele obedecia a Deus em tudo que Deus mandava. Hoje nós vamos esse versículo: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então Deus aqui está dizendo para Jesus que ele é o filho querido dele, que dá muita alegria. Agora, meninos, Jesus, por ele ser obediente a Deus, ele crescia, ó, Jesus, e ele crescia
em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus e dos homens. Vocês sabem o que significa isso? Crescer, ele crescia, ó. Ele crescia em sabedoria, ele era inteligente, ele estudava muito, aí ele ficava muito sábio. Ele crescia também em estatura, no tamanho, e ele crescia também diante de Deus e dos homens em graça. Isso quer dizer que ele era muito querido por Deus, ele era o filho amado de Deus, e diante dos homens também ele tinha graça. Agora, Jesus ele deixou alguns mandamentos para nós. E hoje nós vamos aprender um dos mandamentos que Jesus deixou para que nós imitássemos ele. E ele fez. Então, olha só. João Batista, vocês já ouviram falar de João Batista? João Batista, ele era um profeta que veio antes de Jesus, anunciando que ele viria. E João Batista pregava para o povo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí ele disse: olha, o rei dos reis, o Messias, ele está vindo. E vocês devem se arrepender dos seus pecados e se batizar. E o povo ouvia João Batista, se arrependia dos seus pecados e João Batista batizava. Mas Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado, gente? Hein, crianças? Eu quero ouvir todo mundo falando. Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Então ele não precisava se batizar, certo? Mas, porque ele queria nos dar o exemplo, ele foi até João. Ele foi até João. E quando chegou lá, e João olhou assim e disse: Senhor, meninos, prestem atenção. João disse: Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, como é que tu vem a mim? Aí Jesus disse: deixa desse jeito, para que a gente faça tudo como o Pai mandou, para que eu dê o exemplo para aqueles que me seguem. Aí João pegou Jesus, vocês sabem, e batizou Jesus. Vocês sabem o que é batismo? Agora, o batismo que eu estou falando é o batismo que mergulha, não é o batismo. Quem aqui sabe o que é esse batismo? Que mergulha todinho. Aqui a Nicole mergulha todinho, aí depois sobe. O significado, o Everson, o João e a Nicole, eles viram a irmã Nezinha se batizando. Não foi assim, meninas? A irmã Nezinha mergulhou e subiu. Isso significa que nós estamos dizendo que diante dos homens, diante de todo mundo, que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Ou seja, eu me arrependo, me batizo e continuo seguindo no caminho. Porque Jesus é o caminho. Mas para que eu tenha que seguir o caminho e alcançar a vida, eu tenho que antes me arrepender e obedecer a tudo que Jesus fez. Ele se batizou não porque ele tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mas ele se batizou para nos dar o exemplo, para que nós o imitasse. Como vocês fizeram comigo? Vocês não fizeram a mesma coisa que eu fiz? Isso é imitação. Então, nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então, tudo que Jesus fez, nós devemos fazer. Agora, quando Jesus desceu as águas e voltou, aconteceu algo extraordinário. As nuvens se abriram e, sobre as nuvens, desceu uma pomba e houve uma voz dizendo assim, ó, o que a voz dizia? Este é meu filho. Então, isso foi Deus falando diante de todos que Jesus é o filho querido dele e dá muita alegria para ele. Quem que gostaria de ouvir de Deus
que ele tem muita alegria, gente. Eu também. Eu quero ouvir do Senhor, ele lá do alto dizer: Tânia, você me dá muita alegria. Olha que maravilha. Mas para a gente fazer isso do Senhor, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Porque ele em tudo obedeceu ao Pai. Ele obedeceu ao Pai indo até a morte. E morte na cruz. Por quê? Porque ele morreu para que nós pudéssemos morar no céu. Sem Jesus, nós estaríamos perdidos. Então, nós temos que obedecer a Jesus. Jesus disse para nós obedecermos. Nós temos que dar alegria a Deus. Como Deus nos ama. Ele tem um amor muito grande por cada um de nós. Deus. Ele tem um amor tremendo por cada um de nós. Mas como é que nós podemos agradecer a Deus por esse amor? Como é que nós podemos dar alegria a Deus? Seguindo Jesus, orando, lendo a Bíblia, louvando, obedecendo os pais, não chamando palavrão, a gente amar o nosso amiguinho, a nossa amiguinha, tudo isso agrada Everson? Tudo isso agrada quem? Tudo isso agrada a Deus. Então é dessa forma que nós agradamos ao nosso Deus, exatamente. Quando nós imitamos a Jesus, porque ele é o filho amado de Deus. Então, tudo que Jesus fez foi para que nós fizéssemos também. E se a gente precisar morrer por Jesus, quem está disposto a morrer? Vocês são corajosos, filho. Eu acho que eu estou chegando lá. Mas se for preciso, a gente tem que dar até a vida por Jesus, como ele deu por nós. Então assim, nós devemos imitar a Jesus em tudo que ele fez. Você sabe por que nós fazemos a ceia? Domingo passado foi a ceia. Ali é um simbolismo, é uma simbologia. Mas você sabe por quê? Porque Jesus disse: toda vez que vocês comerem o pão e tomarem o vinho, fazer isso em memória de mim. Ou seja, nós fazemos em memória do Senhor, em obediência àquilo que Ele falou. Então, Deus, Ele se agrada muito quando nós somos o quê? Então, Jesus aqui, Ele foi um exemplo de obediência. Ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso obedecendo ao Pai, para que em tudo nós o imitássemos. Vocês entenderam, crianças? E quando nós obedecemos ao Senhor, nós crescemos em sabedoria, nós crescemos em estatura e nós crescemos em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, quando você é uma criança obediente, que não responde os mais velhos. Quem é que responde os mais velhos? Maria. Quem é que responde os mais velhos? Tu responde o mais velho? Então, pode não. Quando os mais velhos falarem, a gente tem que ficar calado. Quem é que responde os pais? A Mariana está com cara de que responde os pais. A Vitória está sendo muito sincera, ela disse que responde os pais. Mas nós não, quando nós agradamos ao Senhor, seguimos ao Senhor, seguimos ao exemplo de Jesus, nós não fazemos essas coisas. Por quê? Porque essas coisas não agradam ao Senhor. Entenderam? Vocês entenderam? E eu não sei se eu falei, mas eu falei o nome desse rio? Não. Era o Rio Jordão. Então, João pregava no deserto, na beira do Rio Jordão. Quem era o apóstolo que pregava? Arrependei-vos. João. Vocês entenderam, meninos? Vocês entenderam que nós devemos imitar a Jesus? Da maneira que vocês me imitaram, tem que imitar a Jesus em tudo. Quem aqui está disposto a imitar Jesus?
Esses dois aí atrás tá um caso sério. É porque ele fica tomando de baixinho. Então, nós temos que buscar imitar Jesus sempre. Porque ele é o quê? Muito bem, João. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele se batizou para dar o exemplo, para nos dar o exemplo. E todo mundo que aceita Jesus, quando a gente se converte de verdade, a gente sente no coração o desejo de se batizar. Então, assim, quando nós aceitamos Jesus e ele entra dentro do nosso coração, a gente sente desejo de se batizar como ele fez. Vocês têm alguma pergunta? Não? Quem é o nosso exemplo de obediência? Jesus, muito bem. Agora vamos para as perguntas. Hoje são as meninas, não é isso? Vamos lá, Mariana. Qual o nome do rio que Jesus... Lembra não? Maria. Qual o nome do profeta que veio antes de Jesus? João o quê? Mas vale. João. Agora, Bia. O que foi que aconteceu quando Jesus voltou das águas? Quando ele levantou das águas? Tem que andar dois combustíveis, 50% uns e pelo menos 50% do outro, pelo menos. Não lembra não? Quem é que lembra? A gente se abriu, apareceu E disse o quê? Houve uma voz dizendo: este é o meu filho amado, querido, em que me dá muita alegria. Então, as nuvens se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus falou isso. Lá. O que foi que Jesus fez para agradar o Pai dele? Que não era necessário ele fazer, mas ele fez. Sabe não? O que foi? Muito bem.